A história do dinheiro. Há muito tempo, em civilizações primitivas, não existia o dinheiro como existe hoje. Tudo era produzido para a própria subsistência do grupo, no qual não existiam relações comerciais. Porém, com o tempo, estes grupos começam a aumentar, e aumentam também a produção de produtos específicos, como sapatos, celas, roupas e variados tipos de alimento. O excesso dessa produção é então trocado com tribos vizinhas e surge o que hoje chamamos de escambo, que é a troca de produtos em seu estado natural. Com o desenvolvimento destes grupos de pessoas, começam a existir muitas mercadorias, ficando difíceis trocas justas. Estabelece-se, então, uma mercadoria que passa a ser aceita não mais para ser consumida, e sim para ser trocada novamente. A estas se deu o nome de moedas-mercadorias, as quais o gado e o sal foram os exemplos principais. O gado, por produzir leite e seus derivados, e o sal, por ser raro na época. Estas moedas-mercadorias, o gado e o sal, tornaram-se tão importantes que deram origem às palavras que usamos até hoje, como pecúnia, dinheiro, derivada da palavra pecus, gado, e salário, que tem sua origem na utilização do sal em Roma. Com o desenvolvimento dos meios de transporte, a economia de distantes territórios começa a se comunicar, e para isso é preciso de moedas feitas com material durável e de pequeno tamanho, para facilitar o seu transporte. Começam então a ser fabricadas moedas de madeira, pedra e de metais. As moedas feitas de metal passaram a ser mais valorizadas pelo fato de apresentarem vantagens como divisibilidade, raridade, beleza e a se adaptarem ao modelo pensado. Assim, é no século VII a.C. que começam a surgir as primeiras moedas parecidas com as atuais, pequenas, de metal, valor definido e com o cunho oficial, símbolo feito pelo Estado. Com a possibilidade de acumular riquezas em forma de dinheiro, as moedas de metais preciosos também tendiam a ser falsificadas. Uma forma fácil era tirar o metal do meio das barras de ouro, que eram medidas por peso, deixando só uma camada fina por fora, e enchê-las de chumbo. Mesmo as moedas bem mais finas muitas vezes passavam por este processo. O chumbo, porém, é um metal muito maleável, e é aí que nasce o costume de morder a moeda para ver se não é falsificada. Na mesma época, surge também o perigo das moedas serem roubadas. Consequentemente, mercadores começam a usar documentos que descreviam certa quantia de dinheiro, ou então recibos de depósitos de joias e metais preciosos em casa de depósitos, primeiros bancos, como forma de troca. Surge então a moeda símbolo. Estas moedas símbolo, recibos ou documentos, mais tarde evoluem para o papel moeda, como conhecemos hoje em dia, com valor fixo, assim como as moedas. No Brasil, a história não é muito diferente. As moedas mercadorias, estabelecidas por Dom Sebastião, rei de Portugal, em 1568, eram o pau-brasil, o açúcar e o ouro. E as primeiras moedas cunhadas só entram em circulação em 1645. Porém, é só em 1694 que é criada a primeira Casa da Moeda, localizada na Bahia. O Banco Central do Brasil foi fundado em 1965,
tornando-se responsável pelo dinheiro circulante nacional. O dinheiro nasceu e evoluiu de tal forma que atualmente existe não só dinheiro em papel e em moeda, como cheques, cartões de crédito e é possível até fazer operações pelo celular.